E as eleições no Santos que vão se aproximando daqui a alguns meses, já alguns candidatos que vão lançando a sua candidatura, uns nomes, alguns nomes mais que são velhos conhecidos do Peixe, que já passaram pela presidência do Santos. O próprio Andrés Rueda, que não confirma a sua candidatura, mas existe uma pressão interna por quem ainda o apoia para que ele possa tentar se reeleger, o que eu imagino que seja difícil diante dos números e diante dessa gestão, né, do que tem sido mostrado tanto fora quanto dentro das quatro linhas. E novos nomes que vão surgindo também para disputarem o pleito que será dentro de alguns meses. Este conteúdo vai falar um pouco sobre as eleições no Santos, sobre a importância do associado, né, dos sócios, poderem votar com maior consciência. Mas, antes de mais nada, esse conteúdo ele não tem a intenção de dizer para votar num candidato A, ou B, ou C, e sim uma reflexão, porque é uma eleição muito importante diante do cenário desses últimos anos, de como o Santos vem sido gerido e a necessidade real de mudanças. Sejam muito bem-vindos ao seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de iniciar esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe e que assim você possa sempre estar bem atualizado com notícias e informações do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E agora vamos falar de eleições. Muitos nomes começam a surgir e cada candidato ele tem muitas vezes uma forma de pensar e de entender o Santos. O que a gente tem que ver ao longo desses anos, né, como que o Santos foi gerido. É claro que quando a gente escolhe um candidato, a gente acredita que ele vai fazer o melhor pelo clube. Eu imagino que a maioria, né, acabou optando pelo Rueda e até então todo mundo acreditava que a gestão do Rueda ela seria uma gestão nos moldes da Leila Pereira, do Palmeiras. Fazia-se essa associação, né, porque imaginava-se que ali numa dificuldade inicial acabaria se injetando um valor maior no clube, melhorando a gestão como um todo, dentro e fora das quatro linhas, reduzindo a dívida do Santos, como foi, né, era dito pelo Rueda que a dívida iria diminuir, que o clube iria passar por uma dificuldade inicial, mas que passado ali os 2 anos, o primeiro ano seria mais difícil, o segundo já seria um pouco melhor e o terceiro seria ainda melhor. Então a gente imaginava que o Rueda seria como uma Leila Pereira, que iria conseguir melhorar o clube, iria trazer mais investidores, iria colocar o clube num patamar acima do que ocorreu, né, nos anos anteriores, com más gestões, jogadores que eram vendidos muito precocemente, que acabavam saindo do Santos sem mesmo ter a possibilidade de ganhar um título, e o Rueda pesava muito nessa tecla, né, de que ele iria preservar as joias da base, que elas só iriam sair quando conquistassem títulos, quando pudessem fazer grandes partidas pelo clube. Mas o que aconteceu na realidade foi o inverso. A gente viu o Rueda vendendo jogadores como têm sido vendidos, a preço de banana, jogadores que tiveram que sair porque as dívidas foram aumentando. Então no começo
Ele não pensou em nenhum momento no futebol, ele quis cada vez mais deixar as contas em dia, até no primeiro ano conseguiu deixar em dia, assim, renegociar a dívida, não foi quitando, né? Ele foi jogando para frente e pagando aquilo que teria que ser pago naquele momento ali para o clube não parar. Teve as questões do transfer ban, é verdade que o Rueda, se não tivesse tirado o dinheiro do bolso, o Santos poderia estar com problema de contratação até hoje, iria afundar o clube, né? Então teve uma injeção de valores, mas, né, foi um mínimo ali só para resolver ali uma situação. Segundo é informado pela própria mídia, tem-se um pouco mais aí de 20 milhões para devolver para o Rueda, considerando nesses 3 anos. Não é um valor tão alto, né? E foi feito isso ali para pagar alguns incêndios, mas o que a gente viu ao longo desses anos é a tentativa ali no primeiro, no segundo ano de pagar tudo em dia e contratando jogadores de prateleiras abaixo, né? Jogadores que não teriam a condição de vestir a camisa do Santos. Então, investiu-se um valor alto e não teve o resultado no campo. Então, de 10 jogadores contratados, se tivesse contratado um de ponta, faria uma diferença muito maior. Porque se nós tivéssemos jogadores de qualidade para trazer mais qualidade com os jogadores que nós temos da base, as joias da base, um Ângelo, um David Washington, né, um Kevson, outros jogadores que estão subindo, Patati, o Santos poderia ter um desempenho diferente, porque esses jovens, apesar de terem uma qualidade muito grande, eles têm que se readaptar. Se adaptar ao futebol profissional é diferente, leva-se um tempo, uns demoram mais, outros menos, mas tem que ter jogadores de qualidade para elevar o nível. Então, quando você coloca um jogador de qualidade, mas que ainda não tem experiência, e você mescla com jogadores de uma qualidade inferior, você não vai ter esse resultado. E mais do que não ter o resultado, você vai acabar fazendo com que aquela joia, muitas vezes, acabe não despontando. Porque ela não teve do seu lado jogadores de maior qualidade, de maior experiência. E aí você tem que trabalhar também com a parte mental do jogador. Ele pode ter a qualidade que for, mas se ele não tiver a cabeça boa, se ele estiver sempre vivendo sob pressão, se acabar a responsabilidade recaindo somente pelas joias, como é que o Santos vai melhorar? E muitas vezes o jogador não dá conta do recado, porque ele sozinho não resolve. E se ele não tiver uma cabeça boa, menos ainda. A gente viu o exemplo do Ângelo. Fez um jogo, né, quando ele se transferiu para o Chelsea, e já fez um grande jogo, já se destacou frente aos outros jogadores. E por que isso aconteceu? Ele jogou diferente? Não, ele jogou da mesma forma que ele joga. A diferença é que os jogadores tinham maior qualidade. Então, quando ele fazia um lançamento, o jogador recebia com qualidade e já fazia uma jogada. Ou a bola chegava redonda para ele. Ou havia a possibilidade de fazer uma triangulação. E no Santos, o que a gente viu nos últimos anos, eram jogadores mal treinados, com uma comissão técnica ruim, com jogadores também ruins, e você não via uma triangulação, uma jogada. Então era um futebol muito abaixo. Então, além de tudo, você vai queimando o nome da instituição Santos Futebol Clube. E o que aconteceu ao longo desses anos foi justamente isso. Quando o Rueda entrou, ele começou a falando mal, como todo presidente quando entra faz, é falar mal do passado. Mas aí passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos, aí a narrativa tinha que ser outra. Você não tinha mais como continuar falando aquilo, porque já se passou muito tempo, né? Então, contratou-se profissionais que não tinham identidade, né, que não tinham a expertise, como tem, por exemplo, o Galo, que nesse pouco tempo mostrou uma qualidade muito maior do que os outros dirigentes que aqui estavam, e que nem foi um pedido do Rueda, foi uma pressão, né, pelo que tudo indica nos bastidores, foi um pedido do próprio Marcelo Teixeira e de outros dirigentes que têm influência dentro do Santos. Porque ele queria trazer o Leão, que já estava aposentado. E ele não aceitou. Seria uma má? Não, talvez seria bom. Mas o Galo está no mercado, ele está estudando, ele está se preparando. Então, você tirar uma pessoa de uma aposentadoria que está 6 anos já parado fora do futebol e voltar é diferente do que você pegar uma pessoa que está se aperfeiçoando a cada dia. Ele estava fazendo um curso nos Estados Unidos. Então, e assim, tem relacionamento na CBF, já tinha trabalhado com isso, não era um marinheiro de primeira viagem naquela função.
Então foi uma sucessão de erros. Mas não é só o fato dos erros de agora, porque as dificuldades do Santos elas vêm de muito tempo, né? Elas vêm já de longa data. A gente passou por todos os outros presidentes, o Pérez, todos os presidentes anteriores, o próprio Marcelo Teixeira, que teve épocas, e é verdade que a gente tem que destacar que foi um dos presidentes que mais ganhou título pelo Santos. Tanto ele quanto o pai dele, que também foi presidente. Mas a gente também tem que entender que em alguns períodos da sua gestão, Marcelo Teixeira ficou mais de 10 anos na presidência do Santos. Tiveram anos ruins. Tiveram anos que ocorreu também um risco de rebaixamento, de má gestão. Então, assim, erros, todo mundo é humano, todo mundo tem. Quando não é um erro intencional, né, todo mundo pode errar, tomar uma atitude que foi equivocada, fazer uma contratação que não dá certo, trazer um profissional que não dá liga. Às vezes você traz um profissional qualificado, mas não deu certo. Um técnico, alguém dentro da comissão técnica, né, um gestor, um gerente, enfim. Às vezes isso acontece. Mas o Santos, ele foi o quê? Ele foi depreciando ao longo dos anos, né? Se a gente parar para pensar que o Santos já poderia ter um estádio hoje do que foi pago já para Doyen, o Leandro Damião custou para o Santos mais de 400 milhões de reais. Esse valor seria suficiente hoje para construir uma nova Arena do Peixe. Isso aconteceu porque, primeiro, pagou-se muito caro no jogador, e até hoje isso ficou mal explicado. Segundo, que além disso havia uma cláusula no contrato que, se não fosse quitado, a última parcela teria uma multa que seria exorbitante, e o Santos deixou de pagar essa última parcela e pagou-se um valor de multa surreal que acabou havendo uma soma total de mais de 400 milhões de reais. Esse é só um dos exemplos. A gente tem exemplos recentes, valores gastos, não foram um valor nesse patamar, né, nesses números, mas valores gastos, por exemplo, por William Maranhão, um jogador que nunca teve condição de jogar pelo Peixe. O Santos, quantos e quantos jogadores nessa própria gestão Rueda não tinham condição de atuar pelo Peixe? Quantos outros jogadores ao longo, né, da história do Santos foram contratados e também não tinham condição de vestir a camisa? É verdade que houve jogadores nos quais o Santos pagou caro, era um jogador de nome e acabou não dando certo. É verdade, isso é um risco. Nem sempre vai dar certo, mas tem uns nomes que realmente não tem como dar certo, porque é um jogador que nunca jogou nada em clube nenhum. Então é uma sucessão de erros que o Santos vem passando. E mais do que nunca, esse momento é muito importante para o torcedor, para o sócio do Santos, ter a consciência naquilo que ele está buscando para o novo presidente, que vai ficar por alguns anos ali gerindo o clube. Se o Santos, os seus sócios conseguirem eleger o melhor candidato dentre os que estão ali no pleito, que são possíveis para essa próxima eleição, que os seus torcedores consigam eleger o melhor. Aí a gente tem que analisar alguns pontos, né? A gente tem a questão de SAF, que tem acontecido com muitos clubes no Brasil e fora do Brasil. Aqui no Brasil, como ainda não há uma legislação para isso, e isso já está começando a acontecer, uma legislação para tornar a coisa de uma forma mais segura, eu acredito que mais organizada, a gente tem opções de SAF ou opções de continuar o Santos como sempre foi. Você tem um presidente e você está ali. A pergunta que fica né, que eu acho que todo torcedor tem que analisar. Nesse momento, é bom o Santos virar uma SAF ou continuar do jeito que está? Se ele não continuar SAF, ele vai ter condição de brigar com clubes como o Palmeiras, como o Flamengo, que estão num patamar acima em nível de contratação, em nível de salário? O Santos, tentando trazer o Pereira por 1 milhão, é um jogador. O Flamengo pode contratar 10 jogadores nesse nível. Então dá para brigar de igual para igual? Dá para brigar junto com esses clubes se não virar SAF? É claro que esses clubes não viraram SAF, mas para eles terem chego nessa condição, houve anos de boa gestão, para você preparar uma base mais preparada, para você melhorar as finanças do clube, para você ter o seu estádio que possa gerar mais renda,
né? Quanto que gera um jogo do Flamengo, ou um ano do Flamengo no seu estádio, o do Palmeiras? Então o primeiro ponto é o Santos ter o seu estádio. Ele precisa aumentar a receita. Ele tem que ter mais receita para ter condição de contratar melhor e de investir ainda mais. É um primeiro ponto. Tudo indica que vai ser assinado ainda nessa gestão Rueda. O segundo ponto é pensar, voltar, por exemplo, você tem o Marcelo Teixeira que está muito forte nesse pleito. Pode ser que ele volte. Ele foi um dos presidentes anteriores que, se a gente colocar na balança, foi o melhor, porque foi um dos que mais conquistou título. É a melhor forma de gerir o clube? É isso que o sócio tem que pensar. Porque o Marcelo Teixeira, se depender do Marcelo Teixeira, o Santos não vira SAF. Então é isso que o sócio tem que pensar. Eu quero que vire SAF, ele vai ter que buscar um candidato que esteja dizendo que vai fazer isso. Depois, se vai fazer, a gente sabe que é outros 500. A gente tem que tentar votar naquele que a gente acredita que vai realmente fazer aquilo que ele prometeu. Mas de cara, o Marcelo Teixeira diz que não vai fazer, né? E aí tem outros candidatos que dizem que o Santos precisa virar SAF. Mas aí tem um outro cuidado também, não é qualquer SAF. Então isso tem que ficar mais claro também para os sócios, né? Qual é o modelo de SAF, né, que esse novo presidente imagina? Porque tem SAF, por exemplo, que já tem se mostrado nesse início no Campeonato Brasileiro que não deu certo. E tem outras que a gente vê no futebol, por exemplo, estrangeiro, como o do Liverpool, que deu muito certo, né? Que é um grupo sério, que é um grupo forte, que é o grupo, por exemplo, que tem interesse de investir em algum grupo do Brasil, por exemplo, que é o Fenway, do Liverpool. É uma SAF que deu muito certo. A gente tem outras aqui no Brasil que estão patinando. A gente tem a do Botafogo mais recente, que parece que está indo bem. Mas também tem coisas que a gente só vai saber com o passar dos anos, né? Que vão se mostrar, deu certo, não deu. Porque a SAF você vai ter ali um proprietário e vai depender dele, né? Então tem que ser bem feita essa SAF para que o Santos possa realmente colher frutos, possa ter um time competitivo. E é isso que a gente espera. É que o Santos, a partir dessa próxima gestão, comece a fazer as coisas certas. Que o Santos possa valorizar o seu nome, possa ter o seu estádio, possa ter jogadores de qualidade. Porque se você não tem jogadores de qualidade, se você não disputa títulos pelos campeonatos, você gera menos receita. Então você contratar um jogador de terceira, quarta prateleira e depois você ficar fora, como o Santos está fora da Copa do Brasil, e se ele pudesse participar, ele já ganharia milhões. Se ele fosse campeão, já ganharia um valor muito alto, que seria o suficiente para pagar aquele investimento naqueles jogadores. Precisa só pagar caro? Não. O Botafogo é a prova de um time que está em primeiro lugar disparado e que no primeiro turno investiu só 30 milhões. O Santos investiu 100 em toda a gestão Rueda. Já ultrapassou, na verdade, né? Então, é certo, né? Foi certo, o Santos investiu. Ele não tinha dinheiro, mas ele investiu, só que ele investiu errado. Ele pagou caro por Natan. Ele pagou caro por Carabarral. E aí ele vendeu o David Washington, que o valor que vem para o Santos, retirando impostos, retirando a parte do jogador, aproximadamente 12 milhões de euros. É um absurdo. 12 milhões de euros pelo David Washington não é nada. E esse valor não vai ajudar o Santos, não vai resolver os problemas. Vai chegar no começo do ano e vai ter que vender mais. Vai ter que vender o Marcos Leonardo. Então o que acontece? O Santos vende barato e compra caro o jogador de terceira, quarta prateleira. Jogador que é uma aposta. Ou um jogador pagou caro um jogador como o Carabarral de 31 anos. Então, para que isso não ocorra, você tem que ter um presidente que tenha a condição de cumprir com aquilo que ele fala, né? Tentar eleger o melhor dentre os candidatos e que esse presidente possa delegar funções e não queira ter o controle total e absoluto para outros profissionais que sejam capacitados e que estejam brigando pelo Santos, não por interesses próprios, porque muitas vezes a gente vê essa situação no futebol. Então a gente espera, né, esse conteúdo é para fazer com que o torcedor, primeiro ele veja, olha, eu quero SAF, eu não quero SAF. Então,
Se você quer SAF, você vai ter que eleger alguns dos candidatos que apoiam a SAF. Se você não quer SAF, você vai ter que eleger outros. E aí tentar eleger o melhor. O que é melhor? Eu não vou ter essa resposta, eu acredito que ninguém tem. A gente tem que ver a proposta dos candidatos, vislumbrar aquilo que a gente imagina para o Santos e aí votar, né, na intenção de que seja feito, né? Realmente, a maioria votou no Rueda e, infelizmente, ele não fez aquilo que ele prometeu, ele fez tudo o oposto. E a gente espera que, né, nessa próxima eleição a gente possa escolher melhor e o Santos conseguir sair dessa situação. Se o melhor é SAF ou não, é difícil ter essa resposta também. O Palmeiras conseguiu chegar onde está sem SAF, o Flamengo também. O Santos poderia chegar? Ele pode chegar? Pode. Mas para isso ele vai ter que escolher entre presidentes que possam efetivamente brigar para que o Santos, num momento, tenha esse patamar e chegue nessa condição. Porque se não for, aí a única saída vai ser SAF. E aí, para o clube virar SAF, tem que escolher uma empresa séria que talvez já tenha um histórico no futebol. Esse grupo Fenway, por exemplo, é um deles. E que possa colocar o Santos e a marca onde ele merece, porque é um dos clubes, é um dos maiores clubes do mundo, se não o maior do mundo, porque teve o maior jogador do mundo jogando pelo Santos, que é o Pelé. Para mim é o maior do mundo, né? E eu acho que em termos de marketing, né, também isso pode ser muito utilizado e está sendo mal explorado, está sendo mal utilizado. Então o Santos tem que ter profissionais que possam contribuir para o Santos estar no lugar que ele merece, não a cada ano que passa brigando para não cair, tendo que ganhar de um São Bento para não cair para a segunda divisão, tendo que ficar torcendo pelo resultado dos adversários para não cair, e que vai ser essa nossa luta durante esse segundo turno. Tá certo, pessoal? Esse é o conteúdo de hoje. Peço que vocês possam curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E a qualquer momento eu volto com um novo conteúdo e com novas informações do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Um abraço a todos e até a próxima.